Sejam todos muito bem-vindos à aula de Geografia e hoje ainda dentro do assunto de população a gente vai ver aqui primeiramente crescimento vegetativo e os seus métodos, né? Os métodos são utilizados aí para estar se obtendo crescimento vegetativo, tá certo? Então primeiro aqui que a gente vai ver a taxa de natalidade. E como é que se obtém a taxa de natalidade? Bem, é muito simples. A gente pega o número de habitantes de uma região, né? E divide pelo número de nascimentos. E o resultado da operação deve ser multiplicado por 1000. Né? E por fim, obtemos a taxa de natalidade. Tá? Então, você pega o número de habitantes de uma determinada região, divide ele pelo número de nascimentos durante um determinado período, né? Obviamente. Sei lá, o número de nascidos no ano de 2016, né? Enfim, e pela população daquela região no ano de 2016, né? Aí divide, aí pega o resultado e multiplica por 1000, né? E por que por 1000, né? Porque a Organização Mundial da Saúde, o IBGE e os principais centros aí de pesquisa, né? De taxa de natalidade, ou de crescimento vegetativo, de taxa de natalidade, enfim, eles usam o por 1000, né? Eles usam como que eu posso dizer, esse método, né? Claro, você pode fazer com base percentual. Se você quiser, tem alguns centros de pesquisas que fazem com base percentual, só que aí o método é um pouco diferente. Em vez de você multiplicar o resultado da multiplicação por 1000, você vai multiplicar por 100, que aí você vai ter uma base percentual, um resultado em base percentual. Tá joia? A gente vai passar aqui para frente e aqui o próximo é a taxa de mortalidade, né? E também é bem simples de se fazer. A gente pega o número de habitantes de uma determinada região e divide pelo número de óbitos, né? Durante um determinado período, né? O resultado da operação deve ser multiplicado por 1000. Por fim, obtemos a taxa de mortalidade. Vocês podem, se eu falei muito rápido, se vocês acharam que eu falei muito rápido, vocês podem pausar o vídeo e ler aqui o texto aqui embaixo, ó, que vai estar explicando direitinho como é que a gente chega na taxa de mortalidade, viu? Eu vou passar aqui para frente para o próximo slide. Bem, aqui nós temos a mortalidade infantil, né? É um problema aí que a humanidade tem enfrentado e que tem diminuído bastante, né? Devido ao avanço da medicina, devido aos avanços tecnológicos, a melhora de vida da população de uma forma geral, né? E o que eu quero dizer com melhoras de condições de vida, né? Hoje uma pessoa, por exemplo, de classe média, no Brasil, tem mais conforto, tem mais qualidade de vida do que um rei no século, sei lá, século XVIII. Porque hoje a pessoa tem ar-condicionado dentro de casa, ela tem um colchão bem confortável, de molas ensacadas, um travesseiro bem mais agradável, de um material muito melhor, né? Então, enfim, devido à melhoria da qualidade de vida, do avanço da medicina, enfim, da melhoria, devido a todas as melhorias, que a humanidade é um processo evolutivo, né? A gente foi evoluindo e, obviamente, agora a gente teve uma redução, a mortalidade infantil, ela já foi muito mais alta do que é atualmente, mas, enfim, nos países mais pobres, né, como, por exemplo, no continente africano, você ainda tem uma taxa mais alta de mortalidade infantil, na Ásia também, na própria América Latina aqui, você ainda tem altas taxas, né? Aqui nesse mapa, vocês podem observar que a América do Norte, com exceção do México, né? Lembrando que o México faz parte da América do Norte, viu? Geograficamente falando, tá? Historicamente falando, o México faz parte da América Latina, mas geograficamente falando, o México pertence à América do Norte. Então, ali, na América do Norte, com exceção dos Estados Unidos, ou, perdão, com exceção do México, a gente tem os Estados Unidos e o Canadá ali, né?
com taxas bem menores, né? Quanto menos avermelhado aqui nesse mapa, menor vai ser a mortalidade infantil, tá? Na Europa aqui também, né? Na Europa Ocidental, ali quando você vai indo para o leste europeu, que é uma região já mais pobre, né? O cenário já vai mudando. E na Ásia nós temos o Japão, né? E a Coreia do Sul que tem, digamos assim, bons números, né? E na Oceania, Nova Zelândia e Austrália, tá? Aqui na América Latina nós temos o Chile aqui que está à frente, né? Aqui no mapa. Enfim, vamos ver aqui como é que você faz para obter, né, a taxa aí, né, de mortalidade infantil. Ela é um pouco diferente, né, nos outros exemplos, porque aqui a gente vai impor uma barreira de idade aqui, né, digamos assim, de até um ano, né. Então, ó, o número de crianças com menos de um ano, né, falecidas, dividido pelo número de crianças nascidas durante um determinado período. O resultado da operação deve ser multiplicado por 1000 e, por fim, obtemos a taxa de mortalidade infantil. Tá joia? Vamos passar aqui para frente. Bem, agora o assunto que nós vamos abordar ainda dentro de população, né? A gente vai falar aqui agora de pirâmides etárias, né? E vamos vir aqui, ó. Aqui a gente tem a pirâmide de fase inicial. E a característica dessa pirâmide é uma base larga, ou seja, as pessoas mais jovens, né, criança, adolescente, com maior número, né, a maior parte da população é composta aí por crianças, adolescentes e jovens, né? Então é a característica dessa pirâmide de fase inicial, né? A base dela é larga e o topo é mais estreito. Então vocês podem observar aqui que tem poucas pessoas aqui com 70 anos de idade, com 75, enfim. Mas tem um número de crianças e adolescentes muito grande, que são a base da pirâmide etária. E o topo, né, as pessoas idosas, tem um percentual muito menor, tá? Aqui eu peguei a pirâmide, um exemplo de pirâmide de fase inicial é a pirâmide etária do país Angola, tá? Então aqui eu peguei aqui de Angola os dados de 2019, recente, né? Nós estamos em 2020 e nós podemos observar essa característica, tá? Aí eu vou passar aqui para frente e nós vamos ver um outro tipo de pirâmide etária, uma pirâmide de transição. E eu peguei como exemplo a pirâmide etária do Brasil, tá? Nós temos uma pirâmide etária denominada de pirâmide de transição. E qual é a característica dessa pirâmide? É o ponto intermediário mais largo, ou seja, o meio aqui da pirâmide, ele tem uma tendência a ser mais largo, tá? Essa pirâmide aqui, vocês podem observar em relação ao anterior, que não só o ponto intermediário é mais largo, mas também as idades, quando a gente olha ali 65 anos, né, 69 para as mulheres, 65 para os homens, 70 anos, é mais largo do que a pirâmide de fase inicial, tá? Vocês podem ver que tem um número maior de pessoas ali compondo ali essa faixa etária de idade. E você também vê que nesse tipo de pirâmide em específico, como eu mencionei anteriormente, a característica principal, o ponto intermediário é mais largo, mas também a base dela tem uma tendência a ser mais estreita, né? Não é muito estreita, né, a base, mas ela é mais estreita do que a base lá da fase inicial, tá? Então nós vamos aqui passar adiante e vamos ver um outro tipo de pirâmide etária. E aqui eu peguei a pirâmide etária de fase madura ou avançada. Pode aparecer esses dois termos aí para vocês no Enem, nos vestibulares. O termo madura ou avançada, tá bom?
E o que que acontece? Eu peguei a pirâmide etária aqui dos Estados Unidos, tá? Com os dados de 2016. E a característica dessa pirâmide é que a base é mais estreita e o topo é mais largo, tá? Vocês podem observar aqui que tem um percentual muito grande de pessoas com 70 anos de idade, entendeu? Nessa pirâmide. Enquanto lá na pirâmide de fase inicial, lá do exemplo de Angola, você não tem, né, tantas pessoas nessa faixa etária de idade, na faixa etária dos 70 anos. E a base tem uma tendência a ser mais estreita do que a fase intermediária e, obviamente, mais estreita também do que a fase inicial. E a gente tem uma tendência, né, que não é regra isso, mas é uma tendência de que os países menos desenvolvidos, os países que têm menos riqueza, que são mais pobres, eles terem uma pirâmide de fase, né, inicial, né, uma pirâmide de fase inicial. E os países mais desenvolvidos têm essa característica aí mais madura ou avançada, né? Tem uma pirâmide madura ou avançada. E os países emergentes, como o Brasil, subdesenvolvidos, mas esses países subdesenvolvidos, mas que têm uma economia como, por exemplo, Brasil, China, Rússia, Índia, África do Sul, né, que são economias que têm apresentado aí nas últimas décadas um crescimento, têm demonstrado um potencial no cenário mundial, no cenário global, tem uma tendência a ter uma pirâmide intermediária, né, como eu mostrei para vocês, como é a do Brasil. Mas isso não é regra, mas é uma tendência que a gente observa. E aqui, dentro ainda do assunto de população, nós vamos abordar a população economicamente ativa, ou também chamada de PEA, né? E a PEA é composta por pessoas que podem executar funções remuneradas, tá? Então, a PEA é composta por pessoas empregadas ou desempregadas, tá? A pessoa está desempregada não quer dizer que ela não faça parte da população economicamente ativa, tá? E tem como base, né, os integrantes da população economicamente ativa as pessoas com 15 anos ou mais, né? Obviamente a legislação brasileira, ela começa, se não me engano, tá? Se não me falha a memória, começa a permitir a trabalhar legalmente a partir dos 14 anos, só que por meio período, tá? Você não pode trabalhar integralmente. Então, querendo ou não, um jovem de 15 anos, né, que é usado aí como base, como referência aí da PEA, ele já pode trabalhar, tá? Legalmente falando, ele já pode exercer uma função aí remunerada, ele já ele sendo empregado ou desempregado, uma pessoa de 15 anos, querendo ou não, já é hábil a exercer funções remuneradas, tá? Então, mesmo que seja por meio período, tá? Então, é a partir dos 15 anos, que é a base, assim, na qual é contabilizado os dados. A partir de 15 anos, você já é considerado participante da PEA, da população economicamente ativa, independente de você estar empregado ou desempregado, tá? E atualmente no Brasil, né, segundo o IBGE, a gente tem pouco mais aí de 100 milhões de pessoas dentro da PEA, tá? Vamos passar aqui o slide. E aqui agora nós vamos ver os setores econômicos, tá? E aqui embaixo eu coloquei uma legenda aqui, ó. As pessoas da PEA estão distribuídas em funções do setor primário, secundário e terciário, tá? Então essa população aí, essas pessoas da população economicamente ativa estão distribuídas nos diferentes setores, seja ele no primário, no secundário e no terciário. Nós vamos estar vendo o que é cada um desses setores, tá bom? Eu vou passar aqui. Aqui, o setor primário. A gente está lidando com... Aqui, quando a gente fala de setor primário, a gente está lidando com matéria-prima, tá? Ó, setor primário, matéria-prima, né? Prima, primário. Então, faça essa relação para você não esquecer. Por quê?
a gente está falando aqui da produção, sei lá, de café, a produção de laranja, a produção de soja, a produção de leite, a criação de galinha e tal. Esses serviços que são executados aí geralmente na zona rural, né? E não na zona urbana. Então, você está lidando ali com matéria-prima, né? Você está lidando ali com coisas que são naturais, né? Que não passaram por nenhum processo de transformação. E essa é a característica do setor primário. E as pessoas da PEA, muitas elas estão inseridas no setor primário, trabalham diretamente ou indiretamente para o setor primário. E, obviamente, o número de pessoas nas últimas décadas diminuiu, né, devido ao avanço da urbanização, da mecanização no campo. Então, o número de pessoas da PEA que está no setor primário, nas últimas décadas diminuiu, mas esse setor, independente disso, de ter um número menor, ele não deixa de ser muito importante, né, para a nossa sociedade, tá? Eu vou passar aqui e nós vamos ver o setor secundário, que a gente está falando aí no setor de indústrias, né? O setor onde você pega a matéria-prima e transforma ela, né? Você passa por uma transformação. Então, você, por exemplo, pega o café que foi produzido lá na fazenda e daí você ensaca esse café, coloca ele dentro de sacos para ele, obviamente, ser distribuído nos mercados depois, tá? E esse processo de pegar a matéria-prima do café, descascar, enfim, torrar, todo esse processo de moagem, colocar dentro de uma embalagem, como vocês veem no supermercado, todo esse processo de transformação da matéria-prima, a gente está lidando com o setor secundário, tá? Então, o setor secundário é isso. É o setor que pega a matéria-prima e transforma ela, né? Aí, para atender as demandas aí do setor comercial, enfim. E essa produção industrial, obviamente, ela tem uma tendência de ser em larga escala, tá? Enfim, aí nós vamos aqui para o setor terciário. E aqui eu coloquei uma sorveteria aqui na imagem, que é justamente isso, entendeu? É o setor de comércios, o setor terciário e o setor de serviços. Então aqui a gente está vendo um comércio, uma sorveteria, e o que que acontece? Como é que se faz um sorvete? Enfim, eu não sei muito bem, mas eu sei que o sorvete você precisa de leite, né? E aí você, dono da sorveteria, você vai precisar de leite e você vai comprar lá no supermercado, não vai? Supermercado também é um comércio do setor terciário. Aí você compra a caixinha lá de leite e essa caixinha ela foi feita onde? Ela foi feita ali no setor secundário, né? Onde você pegou o leite ali da fazenda, industrializou esse leite, esse processo de industrialização no setor secundário. E aí quando ele chega no mercado e aí o dono da sorveteria vai lá e compra esse leite ali para usar lá na sua sorveteria, para a fabricação do sorvete, enfim, ele tá aí, ele tá inserido no setor terciário. A casquinha também, a casquinha eu acredito que seja feita com farinha, né? Não sei. E a farinha a gente faz geralmente aí com trigo, né? O trigo é uma matéria-prima aí, né? Você tem plantações de trigo, principalmente aqui na América do Sul, principalmente no sul do Brasil, no Uruguai e na Argentina, né? Que tem um clima mais temperado, mais favorável à produção de trigo. Então você tem aí, né? Você vê que é um ciclo, né? São etapas, né? Vem do setor primário, aí passa pela industrialização, no setor secundário, depois chega aí no setor terciário, onde é o consumidor final, que é aí o setor de serviços e de comércios, tá bom? Vamos passar aqui para frente. Bem, a gente falou da população economicamente ativa, falou que ela pode ser composta tanto por pessoas empregadas quanto desempregadas, né? A gente, enfim, explicou aí os diferentes tipos de setores, o primário, o secundário, o terciário. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai falar de desemprego, né? E os perfis de desemprego, tá? A gente tem, primeiramente,
né? Como vocês podem observar no slide, o desemprego estrutural, que é a falta de políticas de emprego, né? O, o que acontece? Muitas vezes o Estado ele atrai indústrias para sua região para gerar emprego, né? Então, porque querendo ou não, a indústria ela emprega um número muito grande de pessoas, né? Diferentemente de um comércio, por exemplo. Claro, tem comércios que empregam muita gente, mas via de regra, a indústria consegue empregar um número maior de pessoas. Então, muitas vezes, os estados, os governos, têm políticas que são políticas de atratividade para indústrias. Então, eles dão isenção fiscal, né? Eles muitas vezes dão um terreno, né? Dão incentivos para que essas indústrias venham, se instalem e obviamente, gerem emprego. Então, você tem esse primeiro problema aí, que é o problema, é o perfil de desemprego estrutural, que é a falta de políticas de emprego, né? De facilitar a entrada de uma empresa em uma determinada região, né? De não dar concessões, de não dar, enfim, abatimento de impostos, não estimular de nenhuma forma, né? É, aí esse é o, enfim, e também tem políticas de emprego que visam o seguinte: você construir, isso é muito comum na China, principalmente, tá? Você investir em infraestrutura, construir portos, construir grandes estradas, grandes redes elétricas e essas construções, querendo ou não, elas empregam um número muito grande de pessoas. Então a gente tem esse primeiro perfil que é o perfil estrutural, né? Que, ou seja, o Estado ele de forma alguma ele não colabora, né? Ele fica isento, ele tem realmente falta de políticas de emprego, né? E esse é o primeiro perfil. Aí o segundo perfil é o tecnológico, né? Substituição de mão de obra humana por mecanizada. Em muitos McDonald's no mundo, você não tem nenhum atendente fazendo seu pedido, tá? Você não tem nenhum garçom, você vai simplesmente numa tela, tá? E aí lá nessa tela você clica e seleciona qual lanche que você quer, tal. Aqui no Brasil, ainda boa parte dos McDonald's ainda tem um atendente, né? Mas no exterior, você é bem menos comum. Se você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, você vai no McDonald's, dificilmente vai ter um atendente, tá? Você vai fazer seu pedido por uma tela. Querendo ou não, esse avanço tecnológico, ele gera desemprego, né? Mas, por outro lado, a gente tem que ver que abre novas oportunidades, obviamente, para um grupo da população que é mais qualificado, né? Quando a gente está falando dessas telas, onde você faz seu pedido, aquilo ali é um software, né? Aquilo ali envolve uma programação. Então, você abre portas aí de trabalho também para o programador, né? Que é o programador que vai elaborar aquele software, vai fazer a programação, enfim. Mas a tecnologia, muitas vezes, ela acaba tirando esses empregos menos qualificados, esses empregos mais simples, como atendente, enfim, eles acabam sendo substituídos pela tecnologia, pelo avanço tecnológico, pela mecanização, enfim, tá? Vamos ver aqui, o próximo perfil é o conjuntural, tá? E o que que seria isso? Seria um perfil que a característica dele assim é que ele é cíclico, né? Que ele envolve a situação econômica. O que que acontece? A gente tem ao longo da história aí várias crises econômicas, tá? No mundo inteiro. E tem crises que é regionais, que afetam somente uma região, mas tem crises que são globais, afetam praticamente o mundo inteiro. E é um ciclo, tá? Você teve uma crise agora devido à pandemia e futuramente teremos outra crise. Ou seja por causa de um vírus, ou seja por outros fatores, nós teremos uma crise novamente. É um ciclo. Sempre vai se repetir, né? Claro, em diferentes graus. Às vezes você tem crises mais profundas, você tem crises que são menos profundas. E
esse tipo de perfil de desemprego conjuntural está ligado à situação econômica, né? E um exemplo disso é aqui no Brasil, nos últimos anos, a construção civil deu uma desacelerada, né? Então, você teve aí muito engenheiro ficou desempregado, né? Muita gente que estava nesse setor acabou ficando aí sem emprego, porque você teve uma diminuição aí da construção civil, tá? Devido aí a algumas crises econômicas que o nosso país tem enfrentado aí nos últimos anos, tá bom? Aí, o último perfil aqui de desemprego é o temporário, tá? O que que acontece? Eu vou exemplificar aqui para vocês dando um exemplo nos Estados, que acontece principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, em vários países que têm temperaturas mais baixas, tá? Que chega a nevar. O que que acontece? É, durante, por exemplo, eu falei da construção civil, tá? A construção civil nos Estados Unidos ela é muito forte, tá? E durante o período do inverno, onde começa a ter a nevada, a nevasca, você tem uma drástica diminuição de serviço nessa área, porque fica difícil você construir tendo, se está nevando, se está tendo uma nevasca, né, muito pesada, muito forte, fica difícil você trabalhar com a construção. Então, esses trabalhadores, né, dessa área de construção civil, eles acabam ali ficando desempregados temporariamente, até as condições climáticas ali se normalizarem, tá? Então, é o tipo de desemprego temporário. Obviamente, você tendo uma queda de neve, você abre, embora tenha desemprego na construção civil, você abre portas de serviços, né, de emprego para outras áreas, né? Por exemplo, você pode de repente limpar o quintal de alguém, né? Então algumas pessoas acabam sendo contratadas para limpar o quintal, limpar a frente da casa e tirar aquele excesso de neve, né? Muitas pessoas também são contratadas para tirar o excesso de neve das ruas, né? Com aquele carrinho que retira a neve das ruas dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, de outros países aí também. E aí das calçadas, né, das ruas e das calçadas. Então você, embora tenha, acaba tendo um desemprego temporário em alguns setores, em outros setores acaba abrindo algumas oportunidades também, entendeu? E outro exemplo aqui de desemprego temporário, eu vou dar um exemplo aqui mais no Brasil, né? Vamos pegar aí a franquia Cacau Show. Todo mundo conhece, está no Brasil inteiro, então vamos usá-la como de exemplo. Geralmente durante o final de ano é vendido muito, muito chocolate, muito panetone, é Natal, o pessoal quer dar presente e o número de vendas aumenta na Cacau Show. Aí o que que eles fazem? Eles costumam empregar mais funcionários, empregar mais uma pessoa, mais duas pessoas, enfim, para trabalhar lá, para ter mais atendente, enfim, para dar conta da demanda, que é mais alta. Só que essas pessoas, geralmente, quando passa essa fase de Natal, Ano Novo e panetone, não sei o que, aí elas são demitidas. Então, por quê? É um tipo de desemprego temporário. Então, tipo assim, mas essas pessoas que foram demitidas, elas podem ser recontratadas, né? Obviamente, depois no período da Páscoa, entendeu? Então é isso. Esses são os perfis, viu, turma? A nossa aula acabou por aqui. Qualquer dúvida, reassista a aula, reveja a aula, entendeu? Para ficar bem claro o conteúdo, tá? Para não ficar nada sem você entender. É importante que você entenda o conteúdo por completo. Se você não entendeu, como eu falei, reveja, reassista, né? Como a gente está nesse momento de pandemia, embora a gente tenha a aula gravada, né? Aqui eu estou gravando a aula para vocês. Na sala de aula não, na sala de aula vocês têm que perguntar. Vai lá, pergunta, o professor explica novamente, mas aqui vocês têm a opção de retornar, de assistir novamente, entendeu? Então façam isso. Caso vocês não tenham entendido alguma parte, volta, rever, tá bom? E no mais é isso. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado da aula e uma ótima semana para todos vocês.